comando while. Para quem está dando os primeiros passos na programação, é fundamental entender como esse comando funciona. E a minha visão é que a melhor forma de aprender é na prática, que é o que nós vamos fazer aqui. Eu estou no navegador Chrome. A ideia é que você, na sua casa, faça o mesmo. Digite, como eu estou digitando aqui, about blank, botão direito inspecionar e clique no console, que vai aparecer aqui. O console é um console JavaScript e aqui nós vamos executar o comando while. Mas antes, vamos fazer alguns comandos só para podermos trabalhar com ele. Por exemplo, o alert. O alert me permite, por exemplo, mostrar um alerta na tela. Aqui, olá mundo, alert, olá mundo. Ele também me permite mostrar um alerta do valor de uma variável. Em JavaScript, eu posso criar uma variável assim, let i igual a 1. Criei a variável i e disse que ela tem o valor 1. Agora, se eu fizer alert i, ele vai exibir 1. Obviamente, se eu alterar o valor de i, por exemplo, i recebe agora 3, quando eu der alert de i, ele exibe 3. E eu posso ter também uma coisa chamada i++. O que acontece quando eu der o alert de i agora? Ele vai exibir 4. E se eu fizer i++, eu estou usando o teclado para subir e repetir um comando. i++, alert de i, 5. Pois bem, mas isso nada, o que isso tem a ver com o comando while? Bom, é o seguinte, eu uso o while para repetir alguma coisa enquanto um teste for verdadeiro. Teste? Como assim um teste? Por exemplo, i menor que 10. É verdade. Se eu der i++, alert i vale 5. Agora vale 6, eu dei i++. Alert i. Bom, se eu disser i menor que 10, ele é verdadeiro, true. Mas se eu colocar i menor que 5? I menor que 5 é falso. O i não é menor do que 5. Então, o que é um teste? O while faz um teste. Pode ser verdadeiro ou falso. Vamos fazer um while com um falso. I menor que 5 vai dar falso. Não importa o que eu coloque aqui, dessas chaves, nesse bloco aqui, pode colocar vários comandos, ele não vai executar nunca. Por quê? Porque esse teste é falso. Então, se eu colocar alert i aqui, ele não vai fazer nada, porque o i não é menor do que 5. E alguém que já viu meu vídeo anterior sobre o if, e por falar nisso, ele vai ser exibido no final, porque se você está dando os primeiros passos na programação, você precisa conhecer o if, assim como precisa conhecer o while. Mas você vai dizer, é a mesma coisa, se é falso, ele não entra. Quando é falso, é verdade. Quando é falso o teste do while, ele simplesmente não entra aqui, não executa o que está aqui. Mas e quando é verdadeiro? Ele executa, e executa, e executa, e executa. Enquanto for verdadeiro. Como isso se dá? Vamos dizer agora que o i vale 1, certo? Então, o i vale 1. Se eu apenas repetisse isso aqui, ele iria entrar. Mas não só ele iria entrar e ficar para sempre repetindo esse comando. Por isso que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Alert i mais. O que acontece? Ele vai entrar, porque o i é menor do que 5. O i vale 1. E ele vai exibir um alerta de 1. Mas e depois disso, o que acontece? Depois disso, o i vira 2. E adivinhe só, ele vai repetir. E o i vai exibir o 2, e o i vai virar 3, e vai repetir, o i vai exibir 3, e o i vai virar 4, e vai repetir, e vai exibir 4, e o i vai virar 5. Só que aí, quando o i virar 5, ele não vai entrar novamente. Quando o i for 5, ele vai sair. Então, este é um que se chama de um laço, um loop. Ele repete uma, duas, n vezes, ou nenhuma vez, um comando. Quantas vezes? Tantas
até que o teste se torne falso. Um uso é esse. Enquanto i for menor do que 5, ele vai repetir e repetir e repetir. Se eu tirasse essa linha, ele repetiria para sempre. Ele nunca sairia desse código. Você teria que fechar a página, ou desligar o computador, ou algo do tipo. Mas nesse caso, não. Ele vai repetir algumas vezes até esse teste ser falso. Então vamos testar. Enter. 1. 2, ele voltou e repetiu desde o início todo o comando. Alert, o i valendo 2, i mais para 3. 3, 4. Quando ele exibiu a alert e o i valendo 4, depois o i fez o i valer 5. Ele não vai entrar novamente porque o i não é mais menor que 5. Agora ele é igual a 5. E ele sai. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor de i é 5. Se eu der alert de i, ele mostra 5. Se eu colocar i menor que 5, ele dá falso. Por isso que ele não executou mais uma vez. O while, então, é um comando que repete um certo número de vezes alguma coisa. Ou um certo número de vezes, ou qualquer outra situação em que este código se torne falso. Então, qual é a primeira coisa que eu digo para quem está iniciando e acabou de assistir esse vídeo? Digite about blank. Clique botão direito, inspecionar. Clique em console e faça o que eu fiz. Olhe isso e faça. E fique repetindo até ver que entendeu bem. Se em algum momento você não colocar isso aqui, pode travar, você vai ter que fechar a aba, abrir uma nova. Mas você, entendi, estou colocando o i como tanto, estou repetindo, estou fazendo. E aí você consegue entender que este while se repete para cada teste. Uma situação típica é essa, uma variável, alguns chamam de uma variável de controle, que muda ao longo de cada iteração, por exemplo, somando, até que torne um teste falso. Mas não é a única forma que nós vemos o uso do while. Vamos ver uma outra aqui também. Mas para isso vamos mostrar mais um comando, o prompt. O prompt é parecido com o alert. Só que agora observe, let entrada é igual a prompt entre com uma letra. Ele exibe uma janela, essa janela tem o entre com uma letra, mas ela também tem uma caixa de entrada. O prompt, é um comando de entrada de dados, assim como o alert é um comando de saída de dados. Por quê? Saída de dados, estão saindo dados do computador. Entrada de dados, estão entrando dados no computador. Você vai colocar um dado aqui. Eu vou colocar, por exemplo, W. Ele está pedindo uma letra, W é uma letra. E agora, se formos olhar, a entrada é W. Observa que ele aparece entre aspas, assim como eu coloquei entre aspas aqui, porque o retorno do prompt é uma string, tanto que eu posso colocar qualquer texto ali. É alguma coisa entre aspas. Eu posso, por exemplo, colocar alert de entrada, e ele exibe W. E o que é interessante nisso, observa, eu posso fazer também um teste de entrada. O igual é uma atribuição. Eu usei aqui, entrada recebe. Sempre que você olhar igual em JavaScript e na maioria das linguagens, pense como recebe. Entrada recebe o resultado desse prompt e recebe 1. Agora, igual é uma comparação. Tanto igual quanto igual, é assunto de um futuro vídeo. Igual é uma comparação. Se eu fizer assim, entrada é verdadeiro. Se eu fizer assim, entrada é falso. Só é verdadeiro quando eu tenho aquele valor desse lado igual ao valor desse lado. E se eu quiser o inverso disso, se eu quiser testar se é diferente, eu uso exclamação igual. Entrada não é igual a quê? Verdade. Entrada é diferente de quê? Entrada
não é igual a W, falso. Entrada não é igual a falso, a W é falso, porque a entrada é igual a W. E aí nós podemos ver um segundo uso do while, segundo uso típico, de uma aplicação típica do while, que é executar até que uma situação ocorra em função, por exemplo, de uma entrada de usuário. O outro exemplo seria uma situação ocorra a partir do momento que ele lê alguma informação da internet, de um banco de dados, etc. Nós vamos pensar na entrada de um usuário. Nós vamos fazer o seguinte: let entrada é igual a vazio, while entrada not igual f. Olha só o que eu vou fazer, só usando o que nós vimos até agora, como um outro uso do while. Em vez de ser um contador que vai repetir 1, 2, 3, 4 até aquele número, a contador, aquela variável de controle chegar num determinado valor, eu posso ter uma variável que vai garantir a continuidade do while até uma determinada situação. Por exemplo, entrada é igual a prompt, entre com uma letra F para fim. E agora, alerte entrada. Este é um outro programa que usa o while. Entre com uma letra, F para fim. Vou colocar que. Esta página diz que. Vou colocar A. Esta página diz A. S. Essa página diz S. E vou colocar, finalmente, F. Quando eu colocar F, a entrada vai receber o F, vai exibir um alert do F, mas então a entrada not equal F, entrada diferente de F, será falso. E ele não vai continuar no while, ele vai encerrar. Então, F, alert, esta página diz F, e ele encerra. Quando olhamos o valor de entrada, ele é F. Quando olhamos o valor do teste, entrada not equal F, ele é falso. Anteriormente, o teste era verdadeiro. Desde o início, entrada era vazio, entrada not equal F, vazio diferente de F, sim. Q diferente de F, sim. S diferente de F, sim. Quando veio entrada valendo F, F diferente de F, falso. E aí ele saiu do while. E com isso nós enxergamos uma outra aplicação típica do while. Uma é tu ter uma variável de controle que tu faça um loop ser repetido um certo número de vezes. Eu quero repetir 10 vezes, 15 vezes. Talvez eu queira exibir todos os números do 1 ao 15. Então eu tenho uma variável de controle que começa em 1, vai até 15. E quando ultrapassa aquele valor, ele sai do while. Esta é uma aplicação. Uma outra é o while seguir até uma determinada condição ser atendida, que pode ser a partir de uma entrada de usuário. Então, quando a entrada de usuário define que uma determinada condição foi atingida, por exemplo, no caso aqui, quando o usuário apertou F, ele sai do while. Estes são exemplos de aplicações do while. O while também pode permitir uma iteração, ou seja, uma repetição, até uma determinada condição externa, além da questão de usuário, ser atingida. Olha, repita isso até a temperatura do sensor chegar a tanto. Repita isso lendo cada um dos dados do banco de dados até chegar no último, até ele dizer que não há mais dado a ser lido. Então ele faz um while até aquela condição ser atendida. Estes são exemplos do uso do while, talvez o comando mais básico de loop que é ensinado, que é usado nas linguagens de programação. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, marque o sininho. E convido que visite agora o nosso curso, o nosso vídeo sobre o if.
o if também é um comando muito importante de controle de fluxo e nós apresentamos da mesma maneira que o while na prática, que é a forma única que eu entendo que é realmente efetiva de você aprender. Meu convite principal é que você mesmo digite about blank, utilize o botão direito inspecionar, clique em console e pratique tudo isso que você viu aqui. Utilize o comando while, utilize as variáveis, faça uma variável de controle, enfim, até você dominar isso. E depois visite também o nosso vídeo sobre o if, inclusive para, por exemplo, fazer o seguinte. Aqui, hoje, neste código, quando eu dou o comando de sair, o F, ele dá um alerta do F. Talvez eu não queira que ele dê um alerta, talvez eu queira que ele apenas encerre no momento que eu apertar F. Mas aí eu terei que aqui utilizar o comando if. Somente exibo o alert se a entrada não for ao comando de saída não for o F. Então, serve também como mais um exercício para quem está começando. Bom, agora usando o if do outro vídeo, mais o while que tem aqui, você pode fazer essa correção e não exibir o alerta quando a pessoa apertar F. É um exemplo de uma pequena aplicação para quem está começando com programação. Mas, fundamentalmente, meu convite é: sente na frente do computador, abra o navegador, digite about blank, etc., entre no console e pratique. Fique programando. É só praticando, é só escrevendo programas como esse que se torna natural, você se torna fluente numa linguagem de programação e começa a ser fácil utilizar while, if e outros comandos. De toda maneira, não esqueça, curta, inscreva, compartilhe, blá 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 e visite o nosso conteúdo de if que segue aqui no final. Muito obrigado!